A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Intercessão. E desejamos uma boa tarde na presença de Deus e na companhia da Rede Brasil. Estamos iniciando mais um programa pela graça de Deus. Agradecemos por sua audiência, onde você estiver nos assistindo através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, ou nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Live, ou pelo nosso site www.edpeplay.org.br. Quero convidá-lo para junto lermos um texto na Palavra de Deus, que se encontra em primeira carta de Paulo escrita a Timóteo, capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Ele diz o seguinte: admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Neste momento, você pode já compartilhar nas nossas redes sociais, com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter e Telegram. No programa de hoje, contamos com a presença dos nossos convidados, o evangelista Edson Ferreira e o evangelista Regotier Martins. Um prazer, evangelista Edson. Para nós é uma alegria tê-lo conosco. O senhor coopera com o pastor na área 11. Na área 11. Ibura. Prazer tê-lo conosco, pastor. Prazer, pastor Jefferson, aleluia. O companheiro evangelista Regotier Martins está aqui nesse programa maravilhoso, Intercessão. E desde já quero agradecer ao nosso pastor presidente pela escala, para podermos cooperar com esta obra tão maravilhosa aqui. Aproveito a oportunidade também e envio uma saudação para todos os irmãos que compõem a área 11 aí no Ibura, todos os irmãos, dirigentes de círculo de oração, presbíteros com sua respectiva esposa, dirigentes de campanha, adolescentes, enfim, toda a área. Que o Senhor continue operando na vossa vida de forma maravilhosa. Vai a minha saudação também para minha mãe, minha irmã, minha esposa e filhos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Evangelista Regotier, o senhor pastoreia a igreja ali em Araripina, né? Isso, pastor. É um prazer tê-lo conosco. Foi fácil, o tempo que a gente vem tentando assim, manter um contato, mas o senhor cooperando ali lá do final do estado. De Pernambuco, né? Final do estado de Pernambuco. Fronteira com Piauí e Ceará. É uma alegria tê-lo conosco nesta tarde. Paz do Senhor, pastor Jefferson. Amém. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão em casa. Pastor Edson. Amém, prazer. Deus abençoe. Queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade, ao nosso pastor presidente, glória a Deus, de ter franqueado este privilégio de estarmos aqui no programa Intercessão. Pastor Jefferson, nosso amigo, trabalhamos muito tempo juntos ali na Secretaria de Missões e Superintendência das Campanhas e agora estamos no sertão do estado, como foi dito pelo pastor Jefferson, ali na cidade de Araripina. E quero aproveitar a oportunidade e saudar os nossos irmãos aí de todo o campo de Araripina. É um trabalho extenso, tanto geograficamente como também as congregações. Então, todos os nossos irmãos, tanto da cidade como da vila rural, que nós chamamos no sertão sítio, nossos irmãos dos sítios, recebam o nosso abraço e, com certeza, o Senhor, Deus, tem uma palavra para o seu coração nesta tarde. Glórias a Deus, né? Neste momento, antes de nós começarmos aqui a nossa palestra, nós vamos iniciar com oração. Pedir ao evangelista Edson para estar orando ao Senhor. Vamos orar em nome de Jesus, conforme a orientação. Senhor nosso Deus. Obrigado. Pai Celestial, em nome de queremos te dar louvores, Senhor, pela rica oportunidade que nos concedeste de participarmos desse trabalho glorioso, Senhor, aqui nesta tarde. Queremos te pedir a tua bênção sobre o teu servo, pastor Jefferson, aleluia. Sim, meu Deus. Que tem, Senhor, dirigido este programa tão especial, Senhor, e tão maravilhoso para cada família. Quero louvar a ti também pela vida de cada família, de cada pessoa que estarão participando conosco neste dia, Pai. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos com um tema muito sugestivo, que é os ensinos de intercessão deixados a Timóteo pelo apóstolo Paulo. Hoje vamos estar meditando sobre esse assunto tão importante, né? Então, neste programa teremos a grata satisfação de refletirmos sobre a primeira carta pastoral escrita pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, né? Por isso, gostaríamos de iniciar já o programa
entendendo os motivos e as circunstâncias que envolveram o contexto desta carta paulina. Pastor Regotier, pastor Edson. Pastor, fique à vontade aí. Pastor, a carta de Paulo a Timóteo, denominada, né, e conhecida como uma carta pastoral, na realidade, ela é uma carta intercessória, porque este é um dos verdadeiros objetivos, né, e principais objetivos pelo qual essa carta foi escrita a Timóteo, né, para que Timóteo pudesse entender a importância de uma vida de oração. Apesar de que já era um servo de Deus, um homem de Deus, mas Paulo escreve esta carta para ele com um propósito muito especial, levando em consideração todo o contexto que a igreja, né, já estava vivendo naquela época, e Timóteo, como um pastor jovem, e precisava assim de um relacionamento maior, apesar de que já era um servo de Deus, mas um relacionamento maior, né? E Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, com vários problemas que a igreja estava enfrentando, e Timóteo, como uma pessoa jovem, né, um pastor jovem, e precisava desempenhar esse papel, tendo Paulo, não é, como exemplo. Então, a carta de Paulo a Timóteo, ela vem para fortalecer o coração de Timóteo, compreender, a gente já vê no capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, quais os propósitos, os objetivos, né, para que ele pudesse continuar sendo um homem de oração nessa batalha tão árdua, que é lutar contra um evangelho falso, contra falsos profetas, contra ensinos de forma herege sendo colocada dentro da igreja. Então, todas essas coisas que permeavam a vida da igreja fez com que Paulo escrevesse esta carta intercessória a Timóteo, porque Paulo, ele fortalece o coração e exige também de Timóteo que tenha este compromisso de oração, de uma vida de intercessão, para que a igreja permanecesse no seu compromisso, né, no seu objetivo de levar a palavra de Deus de forma pura, né, e assim responsável a todas as pessoas que precisavam ouvir esse evangelho e ao mesmo tempo manter firme a sua fé no Senhor Jesus. Muito bem, muito bem. Eu estava analisando também, evangelista Edson, pastor Jefferson e os nossos irmãos que estão em casa, que a situação contextual da cidade de Éfeso, que o apóstolo Paulo fundou a igreja e após 3 anos ele teve que fazer outra viagem missionária e deixou o jovem Timóteo como pastor daquela igreja. E a situação cultural da cidade, ela era adversa. E nós encontramos nas informações da cidade de Éfeso, que era uma cidade mergulhada na imoralidade sexual, na idolatria, porque lá estava o templo da deusa Diana. Exato. Um templo suntuoso, de mármore, com grandes colunas colossais. Havia também o comércio, que girava em torno da religiosidade daquela cidade, onde se vendiam nichos com miniaturas do templo da deusa Diana. E dentro dessa situação religiosa equivocada, havia uma igreja nesta cidade. E esta igreja estava sendo atacada porque, como havia uma imoralidade desenfreada, não havia regras na cidade de Éfeso. Então, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo também com o objetivo que ele fechasse as brechas. Exato. E essa frase, fechar as brechas, é uma das frases que nos leva para o intercessor. Interceder também é fechar as brechas. Não é isso, pastor Jefferson? Com certeza. Então, o apóstolo Paulo, ele confia a Timóteo aquela igreja que estava em uma cidade contextualizada na imoralidade, mas que a responsabilidade do pastor Timóteo era de interceder. E nessa intercessão ele iria incluir toda a cidade, tanto os que estavam na igreja, como aqueles que estavam mergulhados na desobediência a Deus. Esse é um contexto inicial da situação da cidade de Éfeso, que, se nós trazermos para os dias atuais, não tem muita diferença. A diferença é da cidade, a diferença é dos tempos, da ciência, da tecnologia, que hoje aumentou muito, mas o problema é o mesmo. A problemática é a mesma. É uma sociedade mergulhada na desobediência a Deus e a igreja como uma coluna de Deus para estar intercedendo
pelos que estão de dentro, na igreja, e por aqueles que estão distantes, cegos espiritualmente. E a gente vê aí, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, né, a gente vê que ele demonstra todo o cuidado, até porque Timóteo é um jovem obreiro, né, que está iniciando, como o senhor falou, né, deixou lá. Mas Paulo não apenas deixou ele lá, mas ele fica preocupado e instrui a Timóteo, né? Essa carta mostra um cuidado de um intercessor já maduro, né, que está passando para o jovem obreiro, mostrando que não somente o conhecimento, mas a oração era necessário para que ele pudesse conduzir aquela igreja com o objetivo de chegar no céu, né? Que o objetivo era esse. E a gente vê essa preocupação em Paulo, né? Isso é muito importante, não é, pastor Edson? Essa preocupação do apóstolo com um jovem obreiro que está começando, né? Todos esses pontos que foram colocados aqui pelo pastor Regotier, não é? E o senhor agora dá esse complemento, a gente entende o que se passava na cabeça do apóstolo Paulo, levando em consideração a sua vida de oração, porque ele mesmo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí você volta um pouquinho no tempo, você vai ver a vida de intercessão de Cristo. A Bíblia diz que ele passava a noite em oração, para no outro dia a pregação no templo e em todas aquelas regiões. Paulo aprendeu com o próprio Cristo. Teve uma vida de oração, já foi pontuado aqui pelo pastor, quando ele estabeleceu aquela igreja. Então, em meio ao caos, a situação do contexto de vida social que aquele povo vivia. E de uma hora para outra, Paulo se vê numa perspectiva muito interessante, porque ele sabia que o seu tempo já estava chegando. E alguém deveria ficar nesta mesma posição, né, na brecha, como foi colocado, e levando em consideração, pastor, a idade do pastor Timóteo, do jovem Timóteo, como é pontuado por Paulo. Então, diante de todo esse contexto, dá para a gente entender o que se passava na vida, né, no pensamento do apóstolo Paulo, sendo um grande intercessor da obra do Senhor. Até porque, como um jovem obreiro, ainda faltava a experiência, né? Timóteo, ele tinha o vigor, tinha a força, não é? Mas faltava, assim, a experiência, a maturidade. E Paulo, ele passa aqueles conselhos para Timóteo que a gente entende que era já uma visão do Espírito Santo para dar formação também aos futuros obreiros que Deus iria levantar ao longo da história da igreja, né? Exatamente. A igreja de Éfeso, ela sofreu muitos ataques dos falsos mestres que havia naquela cidade. Como a igreja, ela pregava a verdade, e essas verdades pregadas pelo apóstolo Paulo e deixadas para dar continuidade com o jovem pastor Timóteo, elas eram rejeitadas porque as verdades bíblicas, elas reprovavam as atitudes daquela sociedade. Então, os falsos mestres, eles queriam uma adequação, pregar, mas contanto que não mexesse nas tradições religiosas daquele povo. E aí o apóstolo Paulo, ele faz as recomendações ao jovem pastor Timóteo, que ele não se desestimulasse. Porque, como o senhor falou inicialmente, o jovem Timóteo, ele teve algumas dificuldades iniciais. E nessas dificuldades inclui também até a sua própria enfermidade física. E Paulo ressalta de que ninguém desprezasse a mocidade dele. Ele estava sentindo dificuldades porque, nessa rejeição dos seus ensinamentos, os falsos mestres diziam: esse rapaz é muito novo, ele não tem experiência, ele não tem maturidade, ele não tem bagagem espiritual para pastorear esta igreja, uma igreja numa cidade mergulhada na idolatria. Então, Paulo também recomenda que ninguém o desprezasse, ou seja, Paulo estava encorajando, né, o jovem obreiro Timóteo a segurar as rédeas. Uma grande responsabilidade, né, pastor? Com certeza. Uma grande responsabilidade petrar sobre Timóteo essa condição. E Timóteo tinha material suficiente para combater os falsos ensinos, né? Porque ele havia aprendido do apóstolo Paulo, como também dos demais apóstolos, né? Ele tinha, eu digo, material suficiente por conta dos ensinos que ele havia recebido, não só de Paulo, mas também desde cedo, né? Da sua avó e a sua mãe, que já investiram na sua fé, mas a gente vê que
o período que tratou com Paulo dá a entender que houve uma conversão genuína depois de Paulo, que Paulo chama de filho na fé, né? Exato. E Timóteo, ele tinha tudo para dar certo, faltava o encorajamento, Paulo desperta nele o espírito de coragem, né, para que ele se posicionasse. E a gente sabe que para o obreiro se posicionar diante das heresias, dos falsos ensinos que o senhor já comentou, que viveu naquela época e nos dias de hoje, ele não pode apenas combater apenas com o intelecto. Ele precisa de estar em constante oração, ele precisa de uma vivência espiritual com Deus, até porque ele precisa ter intimidade com o Senhor para ouvir a direção de Deus, para atacar exatamente os pontos onde o adversário está atacando, né? Isso. Onde está atingindo. Então, o obreiro precisa de muita sensibilidade espiritual. E Paulo desperta Timóteo isso aí, né? Exato, pastor. A pessoa aprender como uma pessoa, como Paulo, um homem de oração, de intercessão, porque o senhor pontuou bem quando o senhor falou a chegada de Paulo a Éfeso, naquela parte da Macedônia. Uma das primeiras coisas que Paulo fez foi vamos procurar aqui um local para que a gente possa se dedicar à oração. Isso. Então, Timóteo aprendeu isso aí. Claro. Aprendeu a saber que para fazer a obra de Deus, mesmo ele sendo jovem, mas aprendeu com um grande homem de Deus, que o primeiro passo era a oração e a intercessão para conseguir recursos que ele via em Paulo e precisava estar nele também para executar esta obra que agora Paulo estava responsabilizando a sua chamada, né? Porque Paulo diz a Timóteo assim, essa chamada tua não é uma chamada simples, eu estava presente, foi pela imposição das mãos, então eu sei o que Deus tem na tua vida. Então é uma responsabilidade muito grande e Timóteo sabia de quem estava aprendendo, com certeza. Né? E o apóstolo Paulo, desculpe, pastor. Foi não? É que me lembrei, pegando essa deixa aqui, o apóstolo Paulo lembra que desde a sua meninice ele foi instruído nas Sagradas Escrituras pela avó e pela mãe. Ainda que o pai era grego, mas ele foi influenciado com a cultura judaica da mãe e da avó. Então, o jovem pastor, ele teve toda uma infância que ele aprendeu a orar, porque a avó e a mãe oravam. Porque quando o apóstolo Paulo chegou lá na Macedônia e foi à cidade de Listra, encontrou elas no local adequado para a oração. Paulo disse, eu vou buscar um lugar para orar, e quando chegou lá, elas estavam lá, né? E, consequentemente, o jovem Timóteo, ele foi instruído nessa vida de oração e de escutar os ensinamentos das Sagradas Escrituras até o ponto que ele conheceu o apóstolo Paulo para ter esse ressurgimento espiritual daquilo que ele havia aprendido. Impacto na fé. O impacto, a sua conversão. Maravilha, né? Então veja que se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar só na introdução hoje, porque o assunto de Paulo a Timóteo ele é muito rico, né? Glória a Deus. Então a gente percebe também que o apóstolo Paulo iniciou essa epístola com ações de graças a Jesus, reconhecendo que foi alvo da sua misericórdia. E assim ele orientou Timóteo a militar de igual modo. A gente vê no capítulo 1, versículo 12 ao versículo 18, dá para a gente ler aqui rapidinho. Diz o seguinte, versículo 12 ao versículo 18, diz, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemos e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, e ao único Deus, seja a honra, a glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Então nós percebemos que mesmo numa saudação introdutória, nós percebemos a presença do vocabulário de um intercessor na linguagem do apóstolo Paulo. Como o intercessor adquire essa forma de falar? Pastor Regotier. A principal característica, pastor, é um homem de oração.
de intimidade com os céus. A forma dele falar é diferente. A procedência, a forma de agir, a forma de tratar as pessoas é muito diferente de um homem, de uma mulher que ora. Então, quando a gente percebe uma pessoa mansa, humilde, uma pessoa que tem a empatia, uma pessoa que tem a flexibilidade, que ama ajudar, que ama a evangelização, que ama a leitura da palavra, que gosta de estar de joelhos na presença do Senhor, a gente sabe que é uma pessoa que tem essa sensibilidade, como o Senhor falou, a sensibilidade de ser dirigido por Deus, de estar atento às necessidades do povo, porque o intercessor, ele se coloca no lugar de alguém, ou ora por algo. Então, geralmente a intercessão não é para si próprio. Existe também a intercessão própria, mas geralmente a intercessão ela é para outra pessoa, para terceiros. Então, o apóstolo Paulo, ele intercede pelo pastor Timóteo, porque se a gente analisar também a vida de Timóteo, como o senhor leu agora, existia profecias, ou seja, em algum momento de um culto em que Timóteo estava, alguém foi usado por Deus através do dom de profecia e criou aquela expectativa da chamada para o jovem Timóteo. Então, ele sabia desde a sua meninice que tinha um chamado de Deus. Deus já havia confirmado e Paulo relembra, dizendo a ele no versículo de número 18, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti. Então, não foi só uma profecia. Exato, são várias. São várias. Deus foi confirmando, foi usando as pessoas através do dom da profecia, de que o jovem Timóteo tinha um chamado, que não foi fácil. Se a gente analisar, ele substituiu o maior ícone do Novo Testamento, o apóstolo dos gentios. Substituiu o apóstolo Paulo, não foi uma tarefa fácil para Timóteo, mas ele foi preparado nos bastidores. E o professor dele foi o próprio Paulo, né? O próprio apóstolo foi quem investiu nele para depois deixá-lo na cidade de Éfeso. Então, Paulo viu o potencial em Timóteo, porque ele via que era um jovem de oração. Ele viveu com a mãe, com a avó, como já falei, e eram pessoas de oração, de leitura, de intimidade com os céus. Então, essas características chamou a atenção do apóstolo Paulo e viu no jovem Timóteo a vocação, o chamado, e ouviu, né? Ele não só ouviu, mas como ouviu as profecias, confirmando que Timóteo seria um obreiro. Então, a intercessão, ela se dá ao longo do tempo, não se constrói no estalar de dedos, né? É uma vida de busca incessante. Você ora 5 minutos no início e depois você tem um desejo de orar mais um pouco e daqui a pouco passa meia hora, daqui a pouco passa 1 hora, daqui a pouco você passa a noite toda. Só vai crescendo, né? Vai crescendo, vai aumentando a intimidade com os céus. Agora, pastor, mediante tudo isso que o pastor disse, que na realidade o senhor agora fechou, como a gente costuma dizer, com chave de ouro, né? Uma pergunta importante como o senhor fez. Dentro disso que o senhor falou, dentro desse contexto, aí o que me vem, já que a sua pergunta foi assim, como se adquire, e aí o pastor falou muito bem, pontuou muito bem essa questão da humildade, muito importante, a vida de Paulo é pautada pela humildade também. Sim. Né? E a gente vê isso quando aquele contenda entre ele e Barnabé, houve um princípio de um problema ali, a questão de João Marcos, e depois o mesmo Paulo diz assim, envia João Marcos, né? Diga a ele que ele é útil na obra. E a gente vê que a humildade fazia parte da vida do apóstolo Paulo. Agora, dentro dessa pergunta, pastor, eu fiquei imaginando, aqui quando o senhor lia, né? Em primeiro lugar, no versículo 12, começa um testemunho, porque Paulo está escrevendo para Timóteo, então ele fala um testemunho. E depois que ele dá todo esse testemunho, como o senhor já disse, ele pontuou palavras que dá a entender essa questão da intercessão, da oração. Aí no versículo 18, onde o pastor Regotier pontuou, diz assim, este mandamento te dou. Executa esta ordem. Eu estava lendo na linguagem de hoje, executa esta ordem. Qual ordem? Esta ordem desse relacionamento com Deus. Essa humildade, esse relacionamento que vai fazer de Timóteo um grande homem de Deus.
vai transformá-lo num grande homem de Deus. E para se adquirir, pastor, isso, como já foi dito aqui pelo pastor Regotier, não é da noite para o dia, né, pastor? É uma vida de contínua oração, intercessão, respeito pela obra de Deus, humildade, pastor, e se deixando ser usado pelo Espírito Santo. E nós percebemos, pastor, nessa expressão que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 12, dou graças a Deus, ao que me tem confortado, a Jesus Cristo, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ele vê que aqui ele se sente agradecido porque ele tinha uma história no passado pesada, né? Com certeza. Uma história pesada, porque diz assim, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Então ele demonstra uma gratidão a Deus pela salvação e pelo chamado divino, porque ele se achava indigno de estar ocupando o lugar que ele estava, por misericórdia de Deus, né? E a gente vê aqui que ele diz assim, no versículo 14, ele diz assim, e a graça do Senhor Jesus superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. E esta é a palavra fiel e digna de sua aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E Paulo ele reconhece que a conversão dele, ele serve também de exemplo para todos aqueles que ainda não creem, e mostrando que em Deus existe misericórdia e perdão. Isso. Então, Paulo ele adquire esta linguagem partindo também da gratidão. Ele era um homem agradecido, era um homem de oração. Mostrar isso no versículo 16, né, pastor? No versículo 16, pode ler. Porque ele diz assim, mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, que já foi dito no versículo anterior, aí ele diz, Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplos do que haviam de crer nele. Ou seja, Paulo era um exemplo do que Deus fez na vida dele, ele dá graças por isso, e se coloca aqui como um exemplo para as pessoas que iam crer nele, como a longanimidade de Deus sendo executada na vida dele para que outros entendessem o grande amor de Deus pela vida das pessoas. E ele conclui esse momento, e a gente percebe que Paulo aqui, eu creio que ele se emociona quando ele escreve essa parte aqui, porque tem um momento que ele para e adora. No versículo 17 diz assim, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra, a glória para todo sempre. Amém. O que estava acontecendo quando ele escrevia, né, pastor? Era. O que acontecia ali? Acontecia isso que ele emocionou-se ali, aí ele escreve um momento de adoração, porque Deus foi buscá-lo. O amor de Deus é algo imensurável, incompreensível, né? Então, o intercessor que medita na misericórdia, na graça de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus, ele vai sendo moldado por Deus e ele vai se parecendo com o Senhor Jesus, né? Como o Senhor disse, né? Vai crescendo. Vai crescendo, porque ele vai se parecendo com Cristo. Paulo disse assim, o Senhor citou aqui há pouco, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Exato. E uma da forma de nós imitarmos a Cristo é uma vida de oração. Com certeza. Paulo ele realmente adquire essa linguagem e ele deseja que Timóteo também ele vivencie esta realidade, porque o evangelho que Paulo vivia não era uma utopia, era algo real, é algo verdadeiro, é algo sublime, é uma ação sobrenatural de Deus na vida do homem. E esta realidade, Paulo ele passa para Timóteo, para que Timóteo se encoraje, porque ele está assumindo a responsabilidade de não somente pregar, mas ensinar um evangelho genuíno, verdadeiro e real, e puro, né? E puro. Que maravilha, né? Quando o apóstolo Paulo dá o exemplo dele próprio, é que ele vivia numa religiosidade cega. Isso. Ele era fariseu e ele era zeloso. E ele ainda expressa que da idade dele, da geração dele, ninguém superava o conhecimento religioso que ele tinha dentro do fariseísmo, que era predominante em Israel. Então, quando ele fala isso, ele está também anunciando aos moradores de Éfeso que eles estavam numa religiosidade equivocada, cega. E aí o apóstolo diz, eu que dantes fui blasfemo e perseguidor desta igreja, porque o pastor Timóteo estava sofrendo essa mesma perseguição, só que Timóteo estava no lugar certo, com o evangelho de Deus, com a pregação inspirada,
e fazendo o que era agradável a Deus, mas estava sendo perseguido pelos falsos mestres daquela cidade ali que estavam combatendo para trazer uma divisão no seio da igreja. Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, mas fui alvo da misericórdia e da longanimidade de Deus. E aí é quando o Senhor falou que no versículo 17 ele adora, ele para agradecer a Deus, porque hoje nós vivemos numa sociedade que religiosamente o Brasil é um país cristão, mas quando a gente vai ver na prática, são poucos que estão no centro da vontade de Deus, obedecendo a Bíblia e a palavra como Jesus ensinou. Porque Jesus disse, quem crê em mim como diz as Escrituras. Então hoje as pessoas estão crendo mais da sua forma e do seu jeito. E lá em Éfeso a situação era crítica, era complicada. E o apóstolo, ele traz essa palavra ao jovem pastor Timóteo, de que a palavra que ele pregava, que tanto o apóstolo Paulo como Timóteo estava pregando, era uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo. Há até quem diga, pastor, né? Eu já vi vários pregadores falarem a respeito desse assunto, dizendo que quando Paulo expressava isso para Timóteo, era uma interrogação, um sentimento vivido por Timóteo. Tudo indica que Timóteo tinha esse sentimento. Eu não sou digno de estar fazendo uma obra dessa, de estar executando. Então, Paulo se coloca como exemplo para fortalecer a Timóteo. Timóteo, veja quem eu sou, quem eu fui, blasfemo. Mas veja que a graça de Deus fez comigo. Então, com você não será diferente. Aquilo que o Senhor disse no princípio, era um estímulo para que Timóteo não olhasse por esse lado, mas a graça de Deus sobre a vida dele o fizesse sempre seguir adiante. Que maravilha, né? E o senhor falando aí, pastor, que Timóteo estava sendo perseguido, nós vemos que Paulo disse assim, aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso. Né? Você vai passar por dificuldades, mas você tem que ser agradecido. Paulo ele estava sempre sendo agradecido. A gratidão que ele demonstra a Deus pela salvação e também não somente pela salvação, mas pela chamada que Deus havia lhe feito. E isso era motivo de ele avançar. Aí ele diz a Timóteo aqui no versículo que o senhor citou, lembrando, ele diz assim, este mandamento te dou, só reforçando aquilo que o pastor Edson falou há pouco, né? Ele diz assim, meu filho Timóteo, este mandamento, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, por boa milícia. Quer dizer, esse militar é combater, né? É combater. E a gente sabe que o combate não se dá apenas com palavras, mas ele se dá na oração. Primeiro a gente ganha a batalha de joelho. Exatamente. A batalha primeira ganha de joelho. Porque enquanto você vai buscar a Deus, vem a fortaleza do Senhor. Paulo disse assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer a você que está passando por momentos difíceis, desde o dia que você abraçou a fé em Jesus Cristo e você nasceu o propósito de também ser um intercessor, que as batalhas surgiram na sua vida. Lutas se levantaram dentro do seu lar, talvez no trabalho, na própria escola, entre vizinhos. As guerras começaram a acontecer na sua vida e, por alguma razão, você talvez que esteja nos ouvindo, já pensou até em esmorecer. E olha que é bem provável que muitas profecias que houve acerca de Timóteo, também Deus fez ao teu respeito, falou ao teu respeito. Promessas que Deus te fez. E as muitas guerras, as muitas batalhas, às vezes faz você querer esmorecer. Até a palavra de Deus nos diz, né, que a promessa demorada enfraquece o coração. Mas você ligou o canal da televisão, está aqui diante de nós aqui, estamos aí na sua sala, estamos aí junto aí com você no hospital, onde você está aí na caminhada, nós estamos aí te acompanhando também. E neste momento nós queremos abrir um espaço aqui, pastor, e pedir, pastor Regotier, para o senhor fazer uma oração. Amém. Por aqueles que neste momento estão passando por momento de angústia, de fraqueza espiritual. Talvez você é um líder, você talvez seja um obreiro que esteja nos escutando e está passando por fortes perseguições, está passando por grandes lutas, mas a palavra de Deus está dizendo, milites por elas, pelas mensagens que Deus te deu, pela salvação que você recebeu, pela chamada que Deus te fez, milites com ela, com boa milícia, combata.
E nós estamos aqui agora para combater ao teu favor e creio Glória a Deus. que nesta tarde haverá um renovo de Deus na tua vida. Amém. Porque o Espírito Santo está falando contigo nesta tarde. Aproveite este momento, vamos orar e para que Deus traga um renovo para a sua vida, porque todos nós precisamos de renovo. Amém. Todos nós precisamos de um fortalecimento do Espírito Santo. O próprio Elias precisou, não é? Houve um momento que Elias combateu, que esmoreceu, e Deus enviou o anjo e disse: Elias, levanta e come, porque muito comprido será o caminho. E ele havia desistido. Diante dos embates, Elias abriu mão e disse assim: basta, não sou melhor que meus pais, tira a minha vida. Eu não sei quantos pensamentos passaram pela sua cabeça de entregar tudo, de desistir de tudo, de dar um basta, de se esconder, de se esquivar. E quem sabe você até que é um líder que está nos ouvindo, pensou e dizer assim: a partir de hoje eu vou ser apenas um membro de banco, lá no meu cantinho, eu não quero mais, não vai dar mais. Mas eu quero te dizer que nesta tarde, glória a Deus, Jesus chegou. Amém. Glória a Deus. Para tirar este pensamento. Amém. E renovar as tuas forças. Vamos orar, pastor. Amém. E Jesus está aqui. Está sim. Glória a Deus. Glória Aleluia, a Deus. Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nosso Pai, soberano Senhor, em nome de Jesus, intercedemos. Neste momento, oramos, Senhor, nós oramos. Aleluia. Por essas vidas. No nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, Te apresentamos o teu filho, a tua filha, que neste momento ora conosco. Deus poderoso. Estenda a tua mão, Senhor, Abraça para socorrer. Estenda a tua mão, ó Deus, para mudar este quadro, esta situação. O ânimo dessa pessoa. Dê um abraço, Senhor, na alma. Para que ele Só conserve o Senhor a pode fé. fazer isto. Sim, meu Deus. Conserve, Ó Deus eterno, o seu os relacionamento. caminhos com estreitos, Pai. Só tu podes fazer isso. a porta estreita, Estende as tuas ela mãos. foi designada para nós. Sim, meu Deus. Da tua graça. Portanto, te pedimos, Senhor, a tua ajuda, Teu bálsamo. a tua graça, a presença do óleo teu Espírito sagrado. Santo na vida do teu Sobre a vida servo. dos teus filhos. Ó Deus, invada agora o seu Faz uma obra coração, maravilhosa. Deus. trazendo paz, Para a trazendo glória de alívio nesta prova, Senhor, Estende as neste tuas deserto que o teu servo está atravessando, Visita coração. que a tua filha está passando, Famílias, Senhor. pessoas, Nós te pedimos agora que o teu lideranças, Espírito Santo obreiros, produza alegria, que precisam alegria de no intervenção deserto. da tua parte. Sim, meu festa Deus. no deserto, Sim, meu Deus. Estende as tuas. vitória no deserto. Glória a Deus. Tu és o Deus que está no controle de tudo. Aleluia. E nós confiamos, Senhor, que Tu tens uma solução, uma saída para o Glória Teu a filho e para a Tua serva. Portanto, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos. Glória a Deus. Faça um milagre. Palavras não resolvem, mas o Teu milagre vai chegar, Senhor. E nós cremos que o Senhor dará vitória. Portanto, Em nome nós de intercedemos e entregamos em Tuas mãos, Senhor, o Teu filho e a Tua filha que orou conosco Glória neste a Deus. momento. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Que maravilha. Jesus está aqui e Ele está falando conosco. Amém. Nesse momento, Glória né? a Deus. O apóstolo Pedro lhe disse: não estranheis ardentes provas que vêm sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Glória a Deus. Amém. O pastor Regotier aqui na sua oração, ele disse uma coisa interessante, né? Que a porta estreita tu reservaste para nós, né? Então, todos nós que servimos ao Senhor, nos deparamos com essa porta estreita, com Glória esses momentos difíceis na caminhada. Mas assim como Paulo está encorajando a Timóteo, o Espírito Santo está encorajando a todos nós Amém. que passamos por momentos difíceis. Nós percebemos também, pastor Edson, que no capítulo 2, o apóstolo Paulo motivou Timóteo a apresentar a Deus deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Qual a importância da atividade de oração na vida de um líder cristão? É um peso, pastor, muito grande, mas um peso excelente. Porque o pastor já pontuou, ele interceder, orar por alguém é estar entre, né? Jesus é o nosso intercessor, ele está entre o Pai e nós. Assim mesmo, temos que ser a nossa pessoa para com aquela pessoa por quem nós estamos orando, por quem nós estamos intercedendo. Então, é colocar entre Deus e essa pessoa. Então, Paulo, aqui no capítulo 2, escrevendo a Timóteo, ele diz: admoesto-te, é mais um chamado, porque ele já faz o primeiro: este mandamento te dou, não é? Depois, ele, no versículo 19, ele diz: conservando a fé, foi isso que o senhor pontuou agora há pouco, e no capítulo 2 ele diz: admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações. A palavra
deprecação, pastor, é a oração acompanhada de súplica. Não é? É aquilo que Paulo interpretou isso dizendo assim, que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Não é apenas uma oração, é uma oração seguida de súplica. É você estar derramando lágrima por alguém. Seria a oração de uma mãe por um filho que está desenganado pelos médicos. Certo. Que está sofrendo. Isso, né? Esse caminho aí. É aquele coração de mãe que sofre, que se prostra, que derrama lágrima, que vai à luta, que ela se possível, ela até se coloca no lugar do filho e diz assim, me leva e deixa ele. Quantas orações não se fazem assim, pastor? Cura ele e põe essa enfermidade em mim. Agora imagine, pastor, Paulo ensinando isso a Timóteo, dizendo, admoesto-te, não é um filho, né? A quem você precisa orar apenas, mas você precisa orar por alguém que você conhece, que você não conhece, por famílias, por pessoas que vão estar diante de você, Timóteo. Pessoas que precisam, não é? Às vezes a gente está na obra, pastor, e uma pessoa liga para a gente, como a semana passada eu recebi uma ligação de uma pessoa aflita. Pastor, me socorra, eu estou a ponto de tomar uma decisão. E a gente entra às pressas. Onde é que você está? Como é que você está? E antes de você tomar qualquer decisão, eu olhei para minha esposa e disse, minha filha, venha comigo aqui. Vamos primeiro colocar diante de Deus uma pessoa e vamos lá com pressa, porque a gente precisa ajudar essa pessoa. Então ele disse, admoesta-te, pois antes de tudo que eles façam deprecações, orações, intercessões. Veja que vem oração, intercessões, ações de graça por todos os homens. Mas quando ele coloca a palavra deprecação, ele está dizendo, é uma oração seguida de uma angústia em prol de alguém. Nessa oração você sofre, mas você está fazendo isso por alguém, Timóteo. Faça isso. E também quando o apóstolo diz, admoesto-te, pois antes de tudo. Exato. Esse antes de tudo, ele está priorizando a oração. Exatamente. Antes de você fazer qualquer coisa, antes de você tomar qualquer decisão, glória a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, vá orar. Importantíssimo. O caminho da oração abre as portas do céu. Glória a Deus. Então Paulo diz, olha Timóteo, eu te admoesto que antes de tudo, antes que você faça qualquer coisa, antes de você ir pregar, antes de você ir cantar, antes de você ir trabalhar, antes de você dormir, quando você acordar, antes de sair de casa, envolve tudo. O apóstolo, antes de tomar decisões, né, pastor? Antes de tomar as decisões. Antes de fazer seus projetos, seus planos. Isso. O apóstolo diz, antes de tudo, não sobrou nada. Então, tudo quanto você pensar, priorize antes a oração, porque a oração é conversar com Deus. Há quem diga, pastor, me permita, pastor, que há quem diga que tudo que começa com Deus, termina com Ele. Glória a Deus. Não é, pastor? O senhor me fez lembrar numa das escolas bíblicas de obreiros que nós tivemos, e um dos pastores na ministração, ele disse o seguinte, nada substitui a oração. Eu lembro. Lembra, né? Nada substitui a oração. Isso é muito interessante, essa palavra que o senhor disse, antes de tudo, pastor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele era um homem de oração. A gente vê ao longo da sua história narrada nos textos bíblicos, que, como o senhor disse, pastor Edson, que ele disse, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo também imitou o modelo de oração de Jesus. Tanto que até os próprios apóstolos, em Atos capítulo 6, versículo 4, quando eles instituem os diáconos para dar assistência às viúvas e à mesa, no caso a questão social, né? Assistência social, aí eles disseram, e nós vamos nos aplicar a oração e a palavra, Atos 6 e 4. Exato. Então, a oração e a palavra estão no mesmo nível. Porque tem crente que diz, não, a palavra, é importantíssima a palavra. Mas a oração está no mesmo nível. Se tiver palavra sem oração, não surte efeito. É isso mesmo. Então, os apóstolos, eles viram essa necessidade. E a igreja estava num momento crítico. A igreja estava num momento de crescimento, de muita perseguição, precisando de atividades na área social. E eles disseram, nós não vamos nos ocupar, porque um dos pontos principais do adversário é querer desviar o nosso foco. Isso eu aprendi muito lá na superintendência, no tempo que nós cooperamos com o pastor, junto lá com o senhor,
A gente via a quantidade de problemas que chegava para desviar o foco, principalmente quando marcava as cruzadas, marcava os Amanhecer com Cristo. Chovia de problemas na superintendência para desviar o foco. Então, os apóstolos perceberam isso, eles tiveram a sensibilidade e disseram, não, a gente vai instituir homens que sejam idôneos, cheios do Espírito Santo, para cuidar dessa área que está tentando nos tirar da oração e a gente vai se dedicar à oração e à palavra. Aí o apóstolo diz a Timóteo, antes de tudo, Timóteo, orar. E a gente percebe que o líder, ele precisa orar, né? Então, aprendemos aqui já que a importância, veja a importância que o líder tem de estar na presença de Deus, intercedendo não somente por si, mas pela sua família, pelas nações, pela nação, por todos os homens. E isso deve ser feito com súplica, com intercessão, com perseverança, Então, o líder não pode deixar de orar. Mas já estamos caminhando quase para o final do nosso programa, pastor. E já temos aqui uma pergunta aqui que gostaríamos de compartilhar, é que o apóstolo Paulo desejou que todos os homens orassem. A gente vê isso no capítulo 2, o versículo 8, ele diz assim, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Veja que aqui Paulo admoesta Timóteo, logo no começo, né? E agora ele diz assim, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Evangelista Edson, inspirar as pessoas a orar deve ser um ideal desejado pelo intercessor? Sim, senhor pastor. Com toda certeza. Isso deve estar no coração de todo homem que ora, de todo intercessor. E a gente tem um exemplo disso, pastor, o quanto valeu a pena na vida de Paulo. Ser a pessoa que Paulo era, né, para Timóteo, era para ele e era para Timóteo também. Dentro dessa pergunta, eu quero ler aqui um texto em Filipenses, pastor, se o senhor me permite. Pois não, pastor. Filipenses, no capítulo 2, veja o quanto é importante. Veja que tudo aquilo que Paulo fez, na realidade, foi muito bom. E Deus o abençoou com isso. Porque no capítulo 2, quando Paulo está falando para aquela igreja, Paulo fala a respeito de Timóteo. Veja que esse ideal é muito importante. Nunca desistir, né? Na vida do intercessor, na vida daquele que ora, é nunca desistir de orar, porque o fruto vai ser colhido lá na frente. Veja o que Paulo diz aqui, capítulo 2, versículo 19. Ele diz, e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo os vossos negócios. Veja agora, pastor, porque a ninguém tenho de igual sentimento, Sim. Que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Paulo está falando aqui do egoísta e do altruísta. Dentro dessa pergunta que o senhor fez, ele está dizendo a Timóteo, Timóteo não é um egoísta, Timóteo é altruísta, porque Timóteo cuidava dos negócios da igreja. Então, igual modo como Paulo cuidava também. Exatamente. Paulo veio em Timóteo, é como se fosse assim, tudo aquilo que Paulo fez por Timóteo, na oração e na intercessão, ele viu Timóteo executando agora. A quem eu estou enviando para vocês? Não é egoísta, ele não pensa nele, ele pensa em vocês. Aí ele diz aqui, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Então isso é muito importante para a pessoa que ora, a pessoa que intercede por algo, por alguém, não pode desistir de forma nenhuma. Isso tem que fazer parte do coração dele, da vida dele. Ele tem que estar sempre olhando para o futuro, sabendo que o que ele está fazendo agora, né, 1 Coríntios 15, 58, né, Deus sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, quando o intercessor, a pessoa que ora, ele tem esse sentimento, ele deve entender uma coisa, que ele está plantando, está semeando algo que vai ser colhido lá na frente. E Paulo
toda a vida, todo o desejo de Paulo nesse quesito, nessa pergunta que o senhor fez, está baseado num sentimento em relação a Timóteo que foi vivido pelo apóstolo Paulo. Quando ele via alguém, ele está dizendo assim, resumindo, ele está dizendo, eu sei quem eu estou enviando. Eu sei quem estou enviando. Glória a Deus. E Paulo, ele demonstra aqui, não é? Que é importante, através dessas palavras, é importante inspirar outros a viver esta vida de intercessão, né, pastor Regotier? Isso. Eu estava lembrando, como o pastor Edson falou, que o intercessor, ele é altruísta. Então, ele paga um preço altíssimo, não a favor dele, em favor de outrem. Exatamente. E ele sente prazer nisso. Ele deseja estar ali na brecha em favor de outra pessoa. E quer que outros também estejam, né? Isso. Exatamente. Influenciando outros. Eu estava lembrando, pastor Jefferson, ontem à noite, e me veio o coração novamente agora, então isso é para falar. Glória a Deus. Mais ou menos em meados de 2008, o senhor foi visitar uma irmã no Hospital da Restauração. O senhor cooperava como coordenador da área da Iputinga, o nosso pastor presidente. E quando o senhor chegou para visitar essa irmã, ela já era idosa e ela perguntou ao senhor se na nossa igreja tinha um pastor chamado Regotier, que ela não soube pronunciar meu nome, o senhor lembra, né? Lembro. E o senhor disse, tem sim, minha irmã, ele trabalha na mesma sala comigo. Ela disse, é porque veio um homem de branco aqui hoje, entrou aqui na minha sala e pediu para eu orar por ele. E eu intercedi por ele. Ela usou essa palavra. Eu intercedi. Então, mesmo ela doente, mesmo ela internada na restauração, enferma, mas ela recebeu uma visita celestial para ser... de oração e orando, né? Isso. Para exercer a intercessão. Aleluia. Ela disse, eu orei por ele. Aí o senhor transmita isso aí para ele. Que bom, né? O senhor me fez lembrar um livro que eu li sobre oração, que, acerca de um irmão que orava, e a saudação dele para o irmão era, o senhor está orando? Ele dizia, Pai do Senhor, amém, o senhor está orando? E eu lhe pergunto, você em casa, o senhor, a senhora está orando? Pastor, já estamos chegando já no finalzinho mesmo, mas ainda tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer. Eu sei que a gente pode respondê-la bem rápido, né? Porque a gente sabe que, conforme o exemplo que o apóstolo Paulo ele cita sobre as viúvas que vivem em castidade e em constante oração, em 1 Timóteo 5,5, é possível identificarmos aqueles que vivem em oração pela sua postura? Quais os sinais existentes na vida de quem ora? Pois é, pastor. A vida de oração torna o crente diferenciado. Ele se torna mais humilde, ele se torna um crente obediente voluntariamente, ele é um voluntário para a obra. Se é para visitar, ele está disponível, se é para evangelizar, ele está disponível, se é para contribuir, ele está disponível. É um crente que dificilmente ele entra pela linha da murmuração, da reclamação, de questionamentos. O crente que ora, ele é um crente mais quebrantado, mais simples, obediente. É um crente que tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. E tudo isso torna-se voluntário, porque o amor pela oração torna o coração quebrantado, um coração que se aproxima de Deus com muita facilidade. Isso me fez lembrar, na minha época de mocidade, ali na congregação de acampamento, na área 40, nós chegávamos bem cedinho, que o círculo de oração lá com a irmã Terezinha começava de 5 da manhã. 5 da manhã, me lembro. Então, minha esposa, eu, minhas cunhadas, a gente chegava lá 5h30, 6 horas e a comissão já estava cheia e muita gente na igreja. E ficava de 5 da manhã até meio-dia de joelhos. Então, no início foi doloroso, o joelho doía, a coluna doía. E quando a gente pensava em sentar, ela já passava de lado. Bora, jovem, bora, meu filho, dobra o joelho, glória a Deus, glória a Deus. E aquilo foi nos ensinando a orar. E a gente passava esse período aí que nem percebia. Era um período de muita adoração. Jesus batizava, curava, falava conosco através de profecias bíblicas. E uma dessas manhãs, um jovem amigo nosso chegou mais ou menos 8 da manhã. Eu já estava lá desde 5. E ele chegou de 8 da manhã. E quando ele dobrou o joelho, chegou outro após ele, depois de uns 5 minutos. E quando o outro chegou, que dobrou o joelho, já chegou falando línguas estranhas. Já foi dobrando o joelho, chorando e falando em línguas. Aí ele bateu com o cotovelo assim em mim e disse, ó que meninice, já dobrou o joelho, já falando em línguas. Eu disse, mas tu sabe como é que está o coração dele?
Você não sabe como é que está o coração dele. O jovem que chegou, era nosso amigo também, chegou já quebrantado. Já chegou com o coração completamente humilhado diante de Deus. Né, pastor? Em oração. Já vinha pelo caminho em oração, desejando dobrar os joelhos quando chegou na igreja. Então, a oração, ela faz o crente ter mais intimidade com os céus. Glória a Deus. Então, é muito fácil identificar. Charles Finney, é assim que pronuncia? Charles Finney. Charles Finney, eu li algumas obras dele e uma delas fala que quando ele entrava na fábrica onde trabalhava, a presença dele transmitia a presença de Deus para os outros. Ele não evangelizava. Por onde ele passava na fábrica, as pessoas paravam na produção e começavam a chorar. E ainda chamava ele para orar por elas. Venha cá, irmão, ore aqui por mim que eu quero ser crente. Só a presença do homem que ora, ela já faz o diferencial. Tinha um obreiro na igreja ali em Ribeirão, no princípio da minha fé, pastor. E eu não era presbítero Noé. E ele estava nas manhãs, nas consagração ali na igreja. E uma vez eu fiz uma pergunta a ele, num trabalho de consagração. Eu disse, presbítero Noé, o senhor sempre está aqui? Ele disse assim, é porque eu estou escalado hoje à noite. E para que a igreja veja a graça de Deus na minha vida, a minha escala começa na consagração pela manhã. Veja que coisa interessante, né? Glória a Deus. É a presença de Deus na vida do obreiro para que a graça seja vista, o relacionamento que o Senhor disse, seja visto na vida do obreiro quando estiver dirigindo um culto. Glória a Deus. Que maravilha, né? Então, eu estou falando desse assunto, pastor, me lembrei de Filipenses capítulo 4, quando Paulo escreve ali do versículo 6 ao versículo 8, e a gente aí finaliza. Ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Amém. Então a gente percebe que a oração ela nos leva a viver esta realidade, né? De humildade, de amor, de justiça, de honestidade, de pureza, de mansidão. E a oração ela nos leva a nos identificarmos com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? Uma vida plena. Uma vida plena na presença de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Cristo através da oração, mais nos identificaremos com Ele. Maravilha. Queridos irmãos, já chegamos ao final do programa. Foi tão rápido, pastor, que a gente... Foi, pastor. E eu sei que o assunto é muito gostoso, né? E eu quero agradecer em nome do nosso pastor presidente a sua presença aqui, pastor Edson, Regotier também. Foi um prazer tê-los conosco nesta tarde. Amém. Se eu tiver algumas considerações finais aí, os nossos irmãos. Glória a Deus. Pastor, eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, né? Por essa rica oportunidade de estar aqui. É um programa, mas se tornou um culto. É um culto. Onde a gente aprende, né? Isso. E medita na palavra de Deus e pensa consigo mesmo, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. Agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida, por esse trabalho maravilhoso, pela sua pessoa, que já é uma característica nesse programa Intercessão. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor Regotier, é um prazer tê-lo conosco, né? Igual, pastor, prazer é todo nosso. Agradecemos ao nosso Deus por esse privilégio de servi-lo, ao nosso pastor presidente pela oportunidade que nos deu de estar aqui participando desse programa, junto com o senhor, que eu amo muito o senhor sabe disso. Amém. A recíproca é verdadeira. Amém. Amém. Junto aqui também do Amém. pastor Edson, que teve a alegria de substituí-lo lá na cidade de Flores, né? Quando o senhor foi para a missão, eu cheguei no sertão lá de Flores. Então, amados, eu quero agradecer também a igreja lá, filial em Araripina, na qual nós estamos cooperando com o nosso pastor presidente, a minha querida esposa que está aqui conosco no estúdio, irmã Lu, minhas filhas, meus genros, meus netinhos, toda a minha família aqui de Recife, minha sogra, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus cunhados e cunhadas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então vamos orar agradecendo a Deus o programa e nesta oração nós vamos apresentar também as pessoas que estão fazendo seus pedidos de oração aí nas redes sociais,
para que a bênção de Deus também os alcance. Oremos então, querido Deus, Pai Celestial, e agradecemos, ó colocamos Deus, em Tuas mãos pela oportunidade que nos deste de realizar mais um programa de intercessão, juntamente com os nossos irmãos que estão conosco desde o início, os que chegaram no começo do programa ou até mesmo aqueles que chegaram no final. Nós queremos pedir a Tua bênção sobre a vida dos nossos queridos irmãos. Abençoa-os, guarda-os, proteja, livre do mal. Te agradecemos também pela presença do Teu servo, o evangelista Edson Ferreira, o evangelista Regotier Martins, que juntos aqui, Senhor, tivemos o privilégio de comentar sobre esse assunto tão importante. Abençoa seus familiares, como também aqueles que neste momento, Senhor, estão fazendo seus pedidos nas redes sociais. Conceda vitória, meu Deus, resolve as causas impossíveis, soluciona os problemas difíceis, estende Tuas mãos para curar os enfermos e dá vitória ao Teu povo, Senhor. Nós te rogamos a Tua bênção também pelo nosso pastor presidente, pelos Teus obreiros, pelos líderes que estão lá, trabalhando nesta obra tão incansavelmente, Senhor. Nós te rogamos a Tua bênção sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e nas vidas da sua família, desde agora e para sempre. Amém.